né, tá aqui na nossa pauta pra gente comentar. Se você gosta, né, das tretas dos famosos, já manda o link pros amigos, pra aquela tia que gosta de uma fofoca, porque ontem o programa que falou sobre esse assunto foi tarde, deixou pro final. E aqui a gente já tá trazendo isso pra 1 hora da tarde pra ninguém perder nada, tá? É verdade. Eu preciso confessar, assim, que eu tava morrendo de sono, mas fiquei Ah, eu ligado. assisti, viu? Eu assisti até o final. Quase perdi hora hoje cedo, mas assisti até o final porque aqui a fofoca não, né? A fofoca não acaba. A gente tá É. falando do caso bomba envolvendo Larissa Manoela. E o jogo sobre a fortuna, né? A confusão envolvendo Larissa Manoela e os pais dela. Porque o que que tá acontecendo? A gente viu, acompanhou durante essa última semana alguns áudios, né, até na chamada no Fantástico que circularam, onde a Larissa pedia dinheiro, pedia pix ali pro pai dela pra pagar um milho de R$ 5, R$ 10 na praia, né? Essa imagem é a Larissa e o namorado, né? A gente vai repercutir esse caso daqui a pouquinho. E a polêmica, a indignação gigantesca ficou justamente depois que um trecho de um vídeo onde a mãe dela participou de uma novela da Globo, né, como dublê ali da própria filha, que inclusive a caracterização ficou muito boa, ficou parecendo mesmo a Larissa um pouco mais velha, né? São parecidas, afinal mãe e filha. Deu o que falar porque em determinado momento dessa entrevista que ela deu ali nos bastidores pro Mais Você, ela falava, ó, a filha aqui pediram um pix de R$ 25 para pagar alguma coisa porque esqueceu o cartão de débito. Só que aí, por outro lado, a gente vê as entrevistas da Larissa dizendo que qualquer gasto que ela tinha, ela precisava prestar contas. E a gente tá falando de uma menina maior de idade, de 21 anos, né? E aí toda a polêmica veio, já que o Fantástico resolveu abrir ali aquela história das porcentagens das empresas, onde a Larissa, né, mostrou ali que diferente do que os pais apontaram, não era uma holding que tinha a divisão igual, onde não existia uma única empresa, eram 3 empresas abertas, né? E na empresa principal, a Larissa tinha apenas 2% do valor, né? 2% ali dos ganhos. Porém, mesmo na maioridade da Larissa, os pais não queriam prestar contas. E tem um áudio, inclusive, que foi anexado à reportagem ontem, onde a mãe da Larissa fala que não vai abrir ali a porcentagem. Aí virou, né, Gui, uma divisão de opiniões nas redes sociais ontem mesmo, porque umas pessoas falam, ah, não, a mãe tem realmente ali os direitos e tudo mais, mas outras dizem, poxa, ela é maior de idade. Então não é porque é maior de idade que mãe e pai têm direito de negar, né, negar informar quanto que ela ganhou, porque não foi pai nem mãe que ganhou esse dinheiro, foi a Larissa, né? É que a frase, quando você falou da mãe dela, essa frase não, uma parte, né, fica na minha cabeça, assim, que ela fala assim, não vou abrir mão de nenhum centavo. É, então, Não vou abrir mão exatamente de nenhum isso. centavo. É uma coisa, assim, muito chocante. Eu até anotei aqui, são 3 empresas, na verdade, né? A primeira empresa é a Dalari, né, que é de 2014, que, de acordo com os pais da Larissa Manoela, eles teriam seria dividido em partes iguais, né, 33% para cada um, só que, de acordo com a investigação da equipe de advogados da Larissa, se descobriu que essa informação que os pais passavam para ela era mentira, que os pais tinham 49%, né, o pai, 49% a mãe, e a Larissa só tinha 2%. Aí uma segunda empresa foi aberta em 2020, em que a Larissa que a Larissa é a dona, né, a sócia majoritária da empresa, só que nas outras cláusulas, né, no contrato, até na reportagem mostra isso, que ainda que a Larissa seja a sócia majoritária, os pais são Essa imagem, né? donos, são diretores, Aham. e isso é. E aí eles têm plenos poderes sobre a empresa. Então, eles podem decidir qualquer coisa e a Larissa, tipo, só tem o nome dela lá porque ela é dona. E aí a gente está vendo essa imagem. Essa imagem a gente está vendo do direito de resposta dos advogados, né, da Larissa Manoela,
que eles mandaram pro Fantástico. Pra Olha, eu equipe vou do falar um Fantástico. negócio, Gui, desculpa te interromper, mas eu acho isso extremamente errado, sabe? As pessoas têm essa ciência de que, porque filha tem que ficar subordinada a pai e mãe pelo resto da vida. Gente, isso não existe, tá? Não existe isso de filha ter que ficar presa, ter que ficar subordinada. Imagina você, sendo filho ou filha de um casal, sendo filho ou filha de alguém, você trabalha desde pequena, e aí quando você chega na sua maioridade, só chega assim e fala, poxa, o que é meu? Quais são os meus bens? Uma fortuna estimada em 18 milhões de reais. E aí a gente vê a pessoa que você, né, poxa, confiava plenamente sua mãe falando, não vou te dar um tostão, não vou abrir mão de um tostão, não abre pra você, você trabalha, 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 faz presença VIP, faz novela, faz CD, tem contrato com várias empresas, né, como garota propaganda, tem uma operadora de celular, e cadê o seu dinheiro? Aonde que tá? Ah, não, porque tudo que eu compro eu tenho que pedir autorização. Nananina, não. Nananina, não. Pedir autorização é uma pinóia. Tem direito, sim. Quer comprar? Compra. Quer fazer? Faça. Trabalhou desde pequena. A gente não tá falando de uma salariada de 1.200, 1.300 reais, né, Gui? Que precisa contar no mês ali e decidir, eu vou comprar isso ou eu não vou. Não, a gente tá falando de uma fortuna de 18 milhões de reais. Pra que serve o dinheiro? Não é pra gente usufruir, porque assim, o que eu tenho aqui agora, se eu tiver uma moeda aqui, se você tiver aí, Gui, se você tiver 1.000, 10 mil reais guardados, a gente morrendo amanhã, isso vai ficar pra alguém. A gente tem que ter uma consciência financeira. Isso é muito importante. Mas a gente tem que usar também esse dinheiro ao nosso favor. Pra usufruir dele, né? Pra você ter conforto mesmo. Você vai, por exemplo, vamos supor, você tá com uma condição legal ali de dinheiro. Você vai andando num lugar, você vai de ônibus, pede um aplicativo, um carro de aplicativo. Compra um carro se você tem condições. Agora, se esse dinheiro não vai te fazer falta, né? É pra usufruir mesmo. Agora sim, é triste a gente noticiar isso, porque parece que foi feita uma redoma de vidro em torno do dinheiro. E a Larissa mesmo disse que não quer abrir mão disso, ou melhor, que vai abrir mão disso e não vai entrar na justiça contra os pais. Eu acho isso errado, sabe por quê? A gente todo mérito para os pais que muitas vezes abriram mão da carreira deles, da vida deles, para que a filha tivesse a carreira como atriz, né? Mas a gente tem que entender também que desde muito pequena a Larissa já trabalhava. Desde pequena, numa idade onde ela não era capaz de discernir o que é certo ou errado e de escolher se ela queria aquilo ou não. Então foi uma escolha dos pais. Então eles já estavam cientes de que tudo isso aconteceria. E uma das justificativas da Larissa, né, em querer essa mudança, né, na Sim. gestão, é de que ela ouvia, ela não deixa muito claro se ela ouvia isso dos pais exatamente, mas a gente viu em algumas entrevistas ela falando que ela sentia que ela era descredibilizada, no sentido assim, seu negócio é atuar, é fazer novela, fazer personagem. Sim. Você não vai saber gerir a sua carreira. Completamente É, e, errado. e aí ela fala, e aí ela até fala na entrevista assim, será que eu não sou capaz mesmo? Será que isso que as pessoas falam é verdade? Porque no fim das contas eu nunca tive a oportunidade de poder gerir a minha carreira, de gerir, né, Sim. os meus negócios mesmo. E aí, outra frase também que eu acho muito forte, que ela fala mais no final da reportagem, que ela fala assim, que ela diz, né, que ela abre mão dos 18 milhões de, de patrimônio, né, que ela tem, e aí ela fala assim, eu prefiro perder o meu empresário do que perder o meu pai. Exatamente. Me pegou Então, essa frase também. eu acho que isso mostra que, ainda que seja muito problemático, muito polêmica essa situação toda, a gente vê que a Larissa ela não está renegando a importância e o carinho e a gratidão que ela tem pelos pais, enquanto pessoas ali que ajudaram ela, Sim, né, a um certo momento. Mas ela precisa ter autonomia. com Outra coisa também certeza. que não está aqui, que não está anotado, mas que eu também me lembrei, que eu acho que
mostra o quão problemática era essa relação, é que quando aparece, acho que aparece um print do WhatsApp de uma conversa da Larissa pedindo para a mãe dela um Pix para comprar a famosa foto do milho aí que a gente está vendo ela comendo milho. Só que a mãe dela não paga, não faz o Pix para a Larissa, ela faz o Pix para o vendedor. Verdade. Então, isso também é uma coisa assim que, poxa, não confia na própria filha, assim, né, na capacidade, no caráter da própria filha para fazer um Pix de R$10. E um dinheiro É que uma não coisa é assim. dessa mãe, um dinheiro que não é desse pai, sabe? Esse dinheiro é da Larissa. Eu acho que quando ela completou 18 anos, né, ficou essa coisa de, continuam como meus empresários, né? Mas não... É essa imagem que a gente tá vendo, né, diretor? É essa imagem que o Gui acabou de falar que a gente tá vendo. Ficou essa imagem, né, de são meus empresários, vão gerenciar meu dinheiro, vão cuidar do meu dinheiro. E a gente vê que não é isso que tá acontecendo. Uma coisa que as pessoas, infelizmente, têm é achar que relações que a gente considera tóxicas, a gente precisa manter na nossa vida simplesmente por ser pai ou por ser mãe. E pelo que a gente vê, né, ao longo dessa entrevista que a Larissa Manoela deu pro Fantástico, daqui a pouco a gente vai repercutir os outros prints, né, mas já que já entramos nesse assunto, a Larissa em nenhum momento ela quer distância dos pais, né, ela fala sobre isso, mas ela só quer gerenciar aquilo que ela tem direito, que é dela. Ela construiu essa fortuna. Ela que fez. Se não fosse a Larissa, por que a mãe e o pai dela não viraram atores e atrizes, então? Por que não foram atrás disso, já que era o que eles queriam, pelo visto, né? Era o dinheiro, na fortuna. Porque foi um caminho muito grande até chegar lá. A gente sabe que os pais tiveram um passo muito importante nisso, e não tiramos o mérito deles, claro. Mas de entender também, falar, poxa, isso daqui não é nosso. A gente... né? Deixamos os nossos trabalhos? Deixamos. Então a gente vai usar para pagar as contas, a gente vai usar para usufruir para cá, para lá, com a Larissa junto. Mas chega num momento onde chega na maioridade, ela tem o direito a gerenciar tudo isso. E sabe qual que foi um dos casos que me deixou mais estarrecido com isso, Gui? A Larissa abriu uma terceira empresa, onde os pais eram, né, eles não eram sócios, mas eles eram administradores e podiam tomar decisões ali sem que ela assinasse, o que eu já achei extremamente errado. E aí quando ela tira os dois, né, ela emitiu uma nota extrajudicial para tirar os dois ali da administração dessa empresa, eles só aceitariam se além, né, de assinar ali o documento e tudo mais, eles recebessem uma pensão de 6% de tudo o que ela ganha durante 10 anos. Não é porque é pai e não é porque é mãe que a gente precisa legitimar aqui e dizer que, não, tem que respeitar pai e mãe sempre. Não, gente, não tem. Desculpa, não tem. A gente não precisa respeitar relações tóxicas. Você pode sim manter pessoas da sua vida que têm vínculo sanguíneo, independente de ser pai, ser mãe, ser primo, ser tio, ser tia, o que for, porque você não considera uma relação saudável. Isso não é errado. Errado é você viver até o último dia da sua vida tendo que aturar relações tóxicas todos os dias. Isso, na verdade, vai tirar o período que você tem de vida, vai acabar com a sua saúde, vai minar a sua saúde ao longo do tempo. Por isso que eu admiro muito, Gui, essas novas gerações que chegam falando, não sou obrigado a aturar chefe tóxico, não sou obrigado a aturar parente tóxico. Eu sou melhor que isso, sim. Porque se a gente fala assim, não, você não pode se achar o melhor. Tá errado, você tem que se achar o melhor. Porque se você não se achar o melhor, ninguém vai achar por você. Vai vir 20 pra te colocar lá debaixo do tapete. Se ache o melhor. Se permita ser o melhor. Você não precisa passar por cima de ninguém pra isso. Mas dê o seu melhor no que você puder. E a gente percebe que desde pequena a Larissa faz isso. Afinal, ela virou um estrondo, virou um estouro de atriz. Se destacou muito. E não foi pai e mãe que foi lá pegar pra atuar. Não foi pai e mãe que foi lá aparecer na frente da câmera. Não foi. Os dois administraram os bens? Tudo bem, administraram. Mas tem que entender que uma hora mais cedo ou mais tarde, ela cresceu. E com 21 anos, ter que ficar pedindo mesada pra pai e mãe. Me poupe. E agora vem os dois falando, e pensão de 6%?
Poxa, estão tão bem, né? Por que não voltam a trabalhar também? Porque a filha de vocês fizeram a filha de vocês trabalhar desde pequena. Desde bebezinha, vocês fizeram a filha de vocês trabalhar. Por que vocês agora não trabalham? Já vão ficar com uma fortuna milionária, né? Que ela fez questão de deixar pra vocês, justamente pra deixar o conforto pro meu pai e pra minha mãe. Aplica esse dinheiro. 18 milhões, em média, né? Que tem terreno, tem casa. Vamos supor que tem uns 5 milhões de dinheiro na conta. Pô, é dinheiro pra caramba. Aplica esse dinheiro. Vocês não vão precisar trabalhar nunca mais. Agora tem que ficar recebendo pensão. Ah, pelo amor de Deus, né? Se não tivessem com nada, se estivessem morando na sarjeta, tudo bem. Aí tudo bem, a gente até entende. Mas não é o caso. Vão ficar... Ah, não, porque somos os pais. Então tá, vocês estão querendo colocar o mérito de vocês por terem feito o nheco-nheco lá e terem parido a Larissa, e ela vai ser obrigada a pagar uma herança pelo talento. Ah, me poupe, né? Vão trabalhar os dois, né? E a gente segue nesse caso porque tem os prints ainda, né, Gui? Pode falar. Sim, tem os prints. Eu só queria, antes da gente ler, que eu vou pedir para a produção já posicionar, que foi a nota que eles mandaram para o Fantástico, né? Dando a posição deles sobre essa polêmica. Mas antes disso, eu queria só concluir essa ideia do que você estava trazendo sobre família, tudo. É importante que os pais pensem, quando eles vão ter os seus filhos, que esse filho não é uma prioridade. Ele não é uma propriedade, desculpa. Exatamente, uma propriedade sua. Uma continuação no sentido das suas ideias, do seu jeito de ver o mundo. O seu filho, ele é um outro ser humano. Tem um videozinho que eu vi no Instagram da Marisa Hort falando assim, que quando as pessoas ficam adultas, elas falam assim, eu quero plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Eles colocam a árvore e o livro na mesma linha de ter um filho. E um filho, volto a repetir, ele não é desculpa a expressão, né? Um pedaço de carne que você bota, é seu, pus no mundo, tem a minha cara, o meu jeito, ponto final. Não, ele é um outro ser humano, com uma outra personalidade. É importante que a gente crie os nossos filhos para eles serem pessoas livres, para eles serem pessoas autônomas. Porque como a lei da vida, né, manda, e inclusive é uma coisa que a minha mãe fala muito para mim, que é assim, eu não vou estar aqui para sempre, então você tem que você tem que ter autonomia, você tem que saber ser independente, né, Gui? Ser independente. Mas é verdade então, isso. Nessa situação, nessa redoma, né, que vista, né, como uma proteção e que na verdade acaba parecendo mais que eles estão aproveitando, na verdade, da imagem, do talento dela, eles têm que também lembrar que ela precisa ser independente. Exatamente. E que tem que andar com as próprias pernas. Não sei se os nossos prints já estão no ar para a gente ler, porque a família respondeu, né, o advogado, né, dos pais da Larissa Manoela mandaram ontem no Fantástico. Tem um print antes, se eu não me engano, para fazer sentido. Que eles falam assim, em primeiro lugar... esse daí. Em primeiro lugar, Larissa Manoela falta com a verdade quando afirma não saber qual o percentual dela na empresa da Lari Produções e Eventos, da qual é sócia. Ela é proprietária de próprio punho, assinou a alteração contratual da sociedade em janeiro de 2020, quando já era maior de idade, na qual constava clara e expressamente o percentual dela de 2%. Aí eles continuam, também é verdade a informação de que não... Também não é verdade. Não é verdadeira a informação de que ela não teria acesso ao dinheiro no dia a dia. Ela sempre teve e utilizou seus cartões de crédito, com os quais sempre pôde comprar tudo que desejou. Da mesma forma, ela distorce a realidade quando diz que está tendo supostas dificuldades para negociar a sua saída da sociedade com os pais, uma vez que as notificações formais que a Larissa enviou a eles só foram assinadas em julho de 2023 e efetivamente recebidas no início de agosto, 2 de agosto. Portanto, há apenas 10 dias, sendo que as respectivas notificações
dão aos pais o prazo de 30 e de 60 dias para as providências legais. Além disso, Larissa se recusa veementemente a conversar com a mãe e com o pai e sequer responde às mensagens do pai. E tem um finalzinho, uma terceira imagem, isso. Eles, a equipe, acreditam ser extremamente triste e lamentável a opção pela ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito aos pais, que se recusam a responder com os mesmos sentimentos à injustiça que estão sofrendo, porque Larissa é filha deles, amada incondicionalmente. Eu acredito assim que essa nota, né, que a gente deu uma resumida aqui, né, foi dos advogados dos pais, mas pelo que a gente viu ali, eu particularmente não consigo concordar que é sentimento de Ingratidão, eu também não consigo. ingratidão. Não acho que é ingratidão, porque ela não, se fosse ingratidão, ela não teria aberto mão dos 18 Gente, milhões. são E 18 dito, milhões. É muito e dinheiro. dito, né, eu sou jovem, vou fazer a minha vida. Eu acho que é ok, se eles querem ficar com esse patrimônio, fiquem com esse patrimônio, mas eu preciso ser livre. Então, eu acho que É. não existe ingratidão, existe um grito de liberdade, no fim das contas, né? Exatamente, ela tá pagando pela tranquilidade dela, né? Agora, isso que a nota diz, ela não querer responder o pai, enfim, eu não julgo como errado, sabe, Gui? A gente tá falando aqui de uma menina que ela não teve infância, gente. Ela cresceu em frente às câmeras. Ela começou a trabalhar muito cedo, com 3, 4 anos, onde uma criança não consegue nem entender que aquilo que ela tá fazendo é remunerado. Muitas vezes ela vai, ela gosta, ela quer aparecer, né? Gosta de estar ali na frente das câmeras, né? Muitos atores que hoje cresceram falam sobre isso. A gente tem alguns, né, que falaram a respeito desse caso. A gente vai trazer na nossa segunda edição aqui do nosso Papo de TV. Agora, é uma polêmica porque a criança vai crescendo sem nem saber que aquilo é um trabalho. E os pais estão ali ganhando dinheiro e ganhando muito dinheiro, como foi o caso da Larissa Manoela em Carrossel, antes mesmo, quando ela fez filmes, quando ela fez Cúmplices de um Resgate, que ela interpretava duas personagens, foi uma das maiores ali estrelas mirins do SBT, ela e a Maísa, né, as únicas que tinham até a estrela da fama, né, no estacionamento do SBT, de tamanho que as duas eram. Então, assim, elas projetaram a emissora de um jeito muito importante, e a emissora também fez uma catapulta muito grande na carreira das duas, o que possibilitou que as duas tivessem programa, projetos, outras emissoras e tudo mais. Agora, dizer que isso é mérito dos pais, beleza, a gente sabe que quando criança, né, quem sustentava a casa era a Larissa Manoela, e os pais acabam usando esse dinheiro de certa forma. Cresceu, 18 anos, não tem obrigação nenhuma, ponto. Eu acho que errados foram esses pais em quererem parar a vida deles em prol da vida da filha. Então não é por conta disso, ah não, mas desde pequena a gente tá apoiando, que agora ela é obrigada a pagar uma pensão de 6% por tudo que ela ganha. Tá errado. Tá completamente errado. São duas pessoas que conseguem trabalhar, que conseguem, né, fazer qualquer atividade e que nem precisam mais fazer. Gente, 18 milhões de reais, a gente não tá brigando por um troquinho de pão. Você não tá brigando por o preço de um carro zero. Você não tá brigando por o preço de uma casa popular, que custa 200, 300 mil reais. A gente tá falando de uma fortuna milionária. A gente tá falando de mansões, a gente tá falando de coisas que foram compradas com o dinheiro dela sem que ela sequer autorizasse, sem que ela sequer sabesse, sem que ela sequer pudesse dar a opinião dela, sabe? Imagina se fosse você, coloca você aí no lugar da Larissa, você trabalha desde pequena, esquece a infância que você teve, tá? Você trabalhando desde pequena, você tendo, né, que acordar cedo, ir pra escola, fazer novela, gravar comercial, gravar não sei o quê. E aí, quando você atinge a sua maioridade, onde o estopim de tudo foi você chegar e falar, tá, mas o que eu tenho? Ah, não, você vai ter um cartão e uma mesada com 21 anos. Uma mesada. Ah, não, mas a Globo te paga 200 mil por mês, vamos supor, mas você não vai ter acesso. Não, te esquece. Você não vai ter, você vai ter uma mesada. Ah, mas eu quero ir na praia. Não, isso aqui você não vai comprar. Por que não? Ah, mas eu quero... Não, isso daqui não. Você vai usar o dinheiro da sua mesada.
Você quer? Pede pro seu pai fazer um Pix pra você. De R$ 10. Gente, é absurdo. É absurdo. E ela ainda foi... As pessoas estão julgando e falando, ah, não, mas... Porque pai e mãe pode fazer o que quiser, pelo visto, né? Pai e mãe pode fazer o rebosteio. E, ó, o filho que lute. Se você é filho, você tem que abaixar a cabeça pra pai... Não, você não tem que abaixar a cabeça pra pai e mãe. Você não tem que abaixar a cabeça pra ninguém, na verdade. A gente tem que entender que pais e mães criam filhos para o mundo. E olha que muitos pais e muitas mães, né, nem merecem esse título, na verdade, né? O que não é o caso da Larissa. Ela fala abertamente sobre isso, que prefere perder um empresário do que perder um pai. E tá tudo bem, a gente sabe, né, dessa proximidade dela, ela é filha única, teve todo esse investimento de tempo dos pais para que a carreira da filha desse certo, ela foi descoberta, achei horroroso que o ex-empresário, né, que descobriu a Larissa foi se meter nessa história, não tem que se meter nessa história. O que as pessoas não estão entendendo? Ela atingiu a maioridade, ela simplesmente queria saber o que era dela, né, Gui? E dela por direito, que ela trabalhou desde muito novinha, desde criança, com 21 anos. Aí daqui a pouco a Larissa com 40 anos vai ter que continuar pedindo Pix para poder comprar milho. As pessoas não pensam nisso, não pensam na trajetória que ela teve para hoje ser quem ela é. E a gente precisa sim admitir que os pais tiveram uma função muito importante a respeito disso. Mas acabou. Ponto. Ela já é uma grande atriz. E aí, por conta disso, os pais dela milionários, graças a ela, e ela ainda tem que pagar uma indenização, uma pensão de 6% de tudo que ela faturar durante os próximos 10 anos. Vocês aí de casa realmente acham isso certo? Se fosse você, você já deixou seus pais bem. Ponto. Tem mais dinheiro do que você. Graças a você. E você ainda tem que pagar por mês uma pensão. Você acha justo? Se eles tivessem uma situação complicada de vida, né, Gui? Se não tivessem dinheiro, tudo bem. Faz sentido. Mas se tá tudo bem, se eles têm mais dinheiro que você, pra quê? Cada um tem que viver a própria vida. A gente não nasce pra sustentar pai e mãe, não. Ninguém nasce pra isso. A gente, obviamente, como filhos, a gente quer deixar uma situação confortável. Você quer deixar seu pai e sua mãe bem, dando tudo aquilo que eles precisam, pra que eles não tenham que trabalhar mais, pra que eles não tenham que se preocupar mais. E isso o pai de Larissa Manoela, a mãe de Larissa Manoela, eles já têm. Nós estamos falando de 18 milhões de reais. Se hoje, Gui, eu vou falar por mim, se hoje eu posso dar a condição pra minha mãe que eu acho que é adequada. Se eu falo, olha, você tem aqui 18 milhões pra você aplicar e usar o resto da sua vida. Você não vai gastar mais do que 18 milhões de reais. Se você deixar no banco aplicado, você vai ter um rendimento absurdo mensal. Absurdo. Que vai te manter pelo resto da sua vida. Pra que eu ainda vou pagar uma pensão por mês? Sendo que eu tô aqui ralando pelo meu, batalhando pelo meu. Falo isso por experiência própria. A gente tá aqui agora, ao vivo, 2h13. Boa tarde pra você que tá assistindo o nosso programa. Batalhando em troca do nosso também. Se eu já deixei meu pai e minha mãe bem ali, pra que eu vou... Pô, tô suando, ralando aqui. Não, tá aqui mais dinheiro. Pelo amor de Deus, né? Tá faltando um pouco de bom senso. Porque parece acho do jeito... Que agora... Do não, jeito acho que agora é hora dos pais curtirem a vida, já que empresariaram Exatamente. ela, né? Já tem o patrimônio ali. E agora deixa ela andar com as próprias pernas. Olha, é isso que pelo que o diretor me lembrou aqui, agora. Pelo discurso da mãe dela, aquela frase que ela não ia dar nenhum tostão, só por essa frase, a Larissa, se eu fosse a Larissa, eu entrava na justiça e tirava tudo. Tudo. Pra aprender. E a gente fala, ah, não, mas é mais velho, tem que respeitar. A gente não tem que respeitar as pessoas mais velhas. Não tem. Porque a grande maioria das pessoas que levam, né, esse negócio, ah, não, você tem que respeitar, são aquelas intolerantes. Tem muita gente mais velha intolerante. Nossa! Mas eu outro dia fui gravar uma externa, há muito tempo na verdade, não foi outro dia. E uma senhora
que me viu com o microfone do antigo veículo que eu estava gravando, se sentiu no direito de ofender a mim e o meu antigo cinegrafista. E eu tenho que respeitar essa senhora? Eu sou obrigado a respeitar essa senhora? Que despejou ali um lavageiro de ofensas em cima de duas pessoas que estavam conversando para fazer uma matéria? Eu tenho que respeitar? Uma senhora de uns 65, 70 anos? Não. O que ela me falou, ela escutou pior, em dobro. E aí a gente fala, tem aquela... Não estou dizendo que isso tem a ver com a mãe e o pai da Larissa, tá? Mas os canalhas envelhecem. Ponto. Então não é, você não tem que respeitar todo mundo, não. A gente respeita quem nos respeita. Eu respeito você de casa porque você me respeita. Respeita a pessoa que está na rua porque ela me respeita. E acho que esse é um dos maiores erros da nossa sociedade hoje, que às vezes é ouvir as coisas de pessoas mais velhas e achar que tem que abaixar a cabeça e dizer amém. Não. Não tem. Não tem. E nem de pai nem de mãe, tá? A gente respeita sim. Claro, é pai e mãe, nunca vai deixar de ser. Até a página 2. Porque tem muito pai, muita mãe que gera filho por aí e que não merece título de pai e de mãe. No caso da Larissa, a gente vê que merecem. Até a página 2. Porque isso que estão fazendo não se faz com filha. Nem com filho, nem com ninguém. De você chegar e falar, ah, não, você não sabe gerenciar, você não dá conta. Como que você sabe que não dá conta? Vocês em algum momento resolveram chegar e falar, olha, é assim que funciona. A vida é desse jeito. Você vai ter esse valor aqui. Você vai fazer... você tá ganhando X da Globo, X da empresa de telefonia e Y ali da empresa de perfume, não sei o que e tudo mais que você licencia o seu nome. Tá bom? Olha, é isso aqui. A gente tá aqui pra te ajudar. Agora você é de maior. Voa. Você é sucesso. Você tem um nome forte. Você tem uma marca forte. E não querer... Ah, não. A gente vai continuar gerenciando. Imagina se esses pais, esses dois morrem amanhã. E essa filha não sabe gerenciar a própria carreira. O que a gente vai ver? O declínio que essa menina não vai ter. Já vai estar passando por um trauma. E aí chega e pede o alicerce dela das pessoas que controlam a vida dela. Pelo amor de Deus, né, gente? Parem de normalizar isso. O diretor tá até me falando aqui, Gui, que tem gente problematizando isso aqui no nosso programa, né? Falando que tem que seguir o que faz. Não tem, gente. Não é porque é pai, não é porque é mãe que você tem que abaixar a cabeça e falar amém. Não é assim que funciona. Ela já tem 21 anos de idade. Imagina agora a gente aqui falando, poxa, quero ir comprar uma porcaria de um milho ali na praia. E você não saber quanto que você tem na sua conta bancária. Você não saber o quanto você gerou no último mês. Você não saber o quanto que as empresas que usam à torto e direito o seu nome pagaram para essa empresa. Já tá errado. Se era uma holding, tem que ter ali a divisão igualitária. O que não era o caso. Ela só tinha 2% em cima dela mesma. Do nome dela, da imagem dela, do rosto dela, da voz dela, dos vídeos dela, das fotos dela. Me admira muito que esses pais não tinham até a conta do Instagram dela. Ah não, porque o nome que você tem, a gente que deu. Então você não pode mais ser chamado de Larissa Manoela. Só falta isso pra esse caso ficar ainda mais absurdo. E é triste ver ainda as pessoas defendendo isso, falando que eles estão certos em querer tirar... Ah, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que assim, Gui, administrar é uma coisa. Administrar é uma coisa. Agora, você, ao menos dizer para aquela pessoa que já é maior de idade o que é dela, o que ela tem direito, e assim, pedir sequer autorização dela para fazer as coisas, sendo que tudo aquilo foi gerado graças à imagem dela, à voz dela, ao talento dela, isso é criminoso, gente, isso é absurdo. A gente até que entende, né, quando ela era uma criança, os pais terem ali a maior porcentagem da empresa, tudo bem. Faz sentido. Ela era uma criança. Quando ela estava em Carrossel, realmente, ela não tinha ali como gerenciar os bens dela. Era o arrimo da família.
Agora, 18 anos, 19 anos, 20, 21, com 18 esses pais já tinham que ter sentado com ela e dito assim, olha, é o seguinte, você tem isso aqui, isso é o que entra e isso é o que sai. Por exemplo, entra 200 mil e sai 100 mil por mês, mas o que que sai? É isso aqui, é agência, é empresário, é não sei o que, transporte, né, plano de saúde, tem que ser... Tintim, a expressão antiga faz sentido aqui. Tintim por tintim. Tintim por tintim. Até para que com 18 anos ela já vai entendendo como gerenciar as próprias finanças. E não ficar querendo usufruir o resto da vida do dinheiro da filha, não. Ela já abriu mão de 18 milhões de reais. 18 milhões de reais. E aí eles ainda querem mais. Eles ainda querem uma pensão mensal. Eles ainda querem continuar ganhando dinheiro à imagem da filha. Sobre a imagem da filha. Eles ainda querem. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Pai e mãe merece respeito quando é pai presente, mãe presente, que está na vida da criança ali. Muitos não merecem. Muitos não merecem. E não é porque é pai ou porque é mãe ou porque gerou que tem que dar esse respeito. Muitos não merecem. E a Larissa sempre mostrou muito respeito ao pai e à mãe dela. Sempre. Mas respeitar pai e mãe não é dizer amém pra tudo que eles querem, não. Não é você concordar com tudo que eles querem, não. Imagina você aí na sua casa. Você abriu mão de tudo que você tem pro seu pai e pra sua mãe. Mas eles ainda querem mais. Eles ainda querem que você pague uma pensão de 6% por mês. Você tirou tudo o que é seu. Tudo. E falou, ó, tá aqui, ó, eu tenho 18 milhões e eu tô deixando pra vocês. Pra vocês viverem bem. Viverem tranquilos e pra gente não ter briga. E eles falam, não. A gente quer uma pensão de 6% em cima de tudo que você ganha. Se fosse com você. Ah, não, eu ia pagar feliz, porque é meu pai e minha mãe. Ah, porque eles usaram a vida toda deles pra que eu tivesse bom e melhor. Não, você já fez aquilo. E se você somar tudo aquilo que eles gastaram ao longo da vida com você, muito provavelmente não deu nem metade dos 18 milhões. Nem metade. É esse ponto que as pessoas estão se apegando e não estão entendendo o nível. A gente não tá brigando por causa de uma herancinha mequetrefe aí de 20 mil reais, de 5 mil reais, uma casinha no subúrbio do interior do estado. Não. A gente tá falando de 18 milhões de reais. Que se você deixar mensalmente no banco, vai te render um lucro absurdo de 10, 20, 30 mil reais por mês. É só você ter um mínimo, né, Gui? No entendimento de investimento. Você nem precisa ser um Goku dos investimentos. E acho que eles devem ter. Eu acho que... E se não tem, eu acho que agora é o momento, né, de buscar, porque, né, a filha com 21 anos já é maior de idade, já tem uma carreira, já tem um nome e merece ter a liberdade dela, dar esse grito de liberdade e poder andar agora com as próprias pernas. Eu acho que ela não está pedindo nada de absurdo. E é uma coisa assim que a gente tem que ficar de... Muitas outras pessoas também, né? Muitos outros atores, mirins, gente, né, da mídia, pessoas que conviveram com a Larissa também falaram, né, sobre esse caso. Zezé de Camargo teve hoje, né, no encontro também, disse que conhecia a Larissa Manoela ainda criança. Então, muita gente também está falando bastante coisa, né? O namorado dela, tem gente dizendo que a gente tá com um probleminha no o namorado link. na cabeça dela, mas eu acredito em... Agora voltou? A gente tá com um probleminha no link do Gui, mas o namorado da Larissa Manoela, ele falou, né, ontem à noite no Instagram, ele escreveu um texto bem longo demonstrando apoio à Larissa e ele diz o seguinte, tá? Ele menciona ali, né, uma mulher jamais deveria ser subestimada, e é verdade, ninguém na verdade deveria ser subestimado. Abre aspas, jamais deveriam atrelar suas escolhas como se fossem um jogo de manipulação ou como se fossem sexo frágil, disse ele a respeito das mulheres e da Larissa Manoela, ó. Principalmente ser tratado
se tratando de uma mulher forte, independente, inteligente, brilhante, dedicada, compenetrada e livre como deve ser e sempre será a Larissa, né? E ele continua como se sempre dependesse do outro para tomar decisões e como se o homem fosse superior a ponto de dominá-la, disse aí o namorado da Larissa Manoela em uma publicação, né? Ele continua ainda, esse trecho é interessante, ó, abre aspas. Esquecem, se antes foi dominada foi porque confiava nos pais, afinal, como poderiam imaginar? Então, a única coisa que peço é que de uma vez por todas respeitem as mulheres, fecha aspas, foi o que disse aí o noivo, né, da Larissa Manoela, o André Luiz, no Instagram ontem à noite. A gente segue, claro, acompanhando esse caso, estendemos até um pouquinho mais o horário aqui do nosso programa, e eu vou pedir gentilmente para você de casa se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, deixar o joinha, a gente vai atualizar todo esse caso Larissa Manoela aqui no nosso Papo de TV, e mais à noite também com novidades que a nossa equipe está apurando, tem 2 bombas a respeito desse caso, que eu já estou prometendo aqui para o nosso programa das 15 para 7 da noite.